Deixa eu adivinhar, você já ouviu dizer que existem fundações internacionais que investem milhões de dólares, já faz várias décadas, para conseguir legalizar o aborto no Brasil? Você deve ter ouvido isso e pensado, tá, um pouco forçado, né? Teoria da conspiração. Eu sei que existem pessoas que querem legalizar o aborto, existe um movimento, mas também não vamos falar em milhões de dólares de fundações e tal. Bom, isso daqui é um relatório publicado pela Fundação MacArthur, americana, que se chama Programa de População e Saúde Reprodutiva no Brasil, Lições Aprendidas. Eu encomendei pelo correio, num sebo, porque hoje em dia já não imprimem mais, mas ainda se consegue encontrar na internet ou em sebos. Esse relatório confessa explicitamente da própria fundação, dizendo: sim, nós investimos mais de 30 milhões de dólares, aí dá a lista dos bolsistas e das ONGs, dentre eles pessoas que estão atuando no Supremo e em grandes veículos de mídia, e dizendo que o objetivo desse dinheiro foi, sim, legalizar o aborto. E dizendo: olha, nós não conseguimos no Congresso Nacional, a democracia não vai nos permitir legalizar, então vamos fazer por subterfúgios jurídicos. Tudo isso está dito aqui, eu vou mostrar. Então, eu estou falando disso numa semana em que saiu uma grande matéria no Fantástico sobre a tragédia dessa menina de 10 anos que, depois de ser muitas vezes violentada, ao que parece por um parente próximo, engravidou e acabou fazendo aborto. A matéria do Fantástico saiu com mais de 13 minutos. Eu afirmo, e vou mostrar aqui, que dizendo várias coisas falsas. Né? Um ponto que eu quero me concentrar aqui, porque tem tudo a ver com a estratégia de fraudar o Congresso Nacional e legalizar o aborto por subterfúgios, né? Tem tudo a ver com a estratégia dessa fundação, e que foi referendado na matéria do Fantástico, é falar em aborto legal. A matéria disse várias vezes que no Brasil existem hipóteses de aborto direito ao aborto, aborto legal. Né? Só para dar um exemplo, isso daqui é a tela da matéria que apareceu, né? Situações em que o aborto é previsto em lei. Gravidez decorrente de violência sexual, nota bem essa expressão, não é estupro, é violência sexual, mais para frente a gente vê a diferença. Risco de saúde à mãe e feto anencéfalo. Bom, afirmo aqui e vou mostrar que não existe uma única lei, não existe um único artigo de lei brasileiro que diga que o aborto é um direito ou que diga que o aborto não é crime. Eu desafio a me mostrarem um artigo de lei que diga que o aborto não é crime. Não existe um único artigo de lei. O que existe nós vamos mostrar aqui o artigo que eles invocam, que é o artigo 128 do Código Penal. Esse texto que eu peguei é de uma norma técnica do Ministério da Saúde que fundamenta, afirma haver um direito da mulher ao aborto em caso de estupro, com base no artigo 128 do Código Penal. Vamos ver o artigo 128 e aí vocês vão ver aqui, a lei brasileira não diz que é um direito da mulher. Olha lá. Não se pune o aborto praticado por médico. E aí tem duas hipóteses: aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Não de violência sexual. A gente vai ver a diferença. Tudo o que está nessa tela é texto de lei brasileira, aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada no Diário Oficial da União. Tá? A única coisa aqui que não é lei, que não foi aprovada pelo Congresso, que não foi publicada no Diário Oficial da União, é o trecho que está em azul, esse VID ADPF 54. Eu deixei aqui porque o site da Presidência da República, quando ele coloca o texto da lei só para divulgar, sem fins oficiais, porque não é diário oficial, ele coloca esse trechinho também, vídeo ADPF, então eu deixei. Mas lei mesmo é só o que está escrito em preto. Então, olha, a lei diz que o aborto não se pune em tais casos. O Código Penal não diz que em tais casos o aborto não é crime. Aí, bem, você vai dizer, olha, mas isso aí é uma questão de fraseado, não tem diferença. Né?
não se pune, não é crime, na prática dá na mesma. O Código Penal nem faz essa distinção. Bom, não é verdade que o Código Penal não faz essa distinção. Olha, por exemplo, o artigo 23 do Código Penal, que fala da legítima defesa. Né? Ou seja, alguém está atacando você, está tentando te matar, por exemplo, e você mata a pessoa em defesa própria. Né? O Código Penal não diz que não se pune o crime em legítima defesa. Ele diz que não há crime. É diferente. No caso do aborto, ele diz não se pune. No caso da legítima defesa, não há crime. Né? Então, já mostrei por aí. A lei trata diferente a situação de falta de crime e falta de pena. Aí, bem, alguém pode dizer, não, mas o caso do artigo 128 foi um deslize isolado. Né? Foi um caso isolado, assim, que na verdade não existe um sistema de, não existe um conjunto de casos em que falta só a pena. Não, é uma hipótese isolada lá que na verdade está dentro dos casos de não há crime. Bom, também não é verdade isso. O Código Penal tem algumas hipóteses iguais à do 128, hipóteses em que há crime, mas não há pena. Vamos dar mais um exemplo aqui. Tudo isso é lei literal, tirada da lei brasileira do Código Penal, diário oficial. Artigo 181, ele está falando dos crimes contra o patrimônio, né? Por exemplo, furto, roubo, extorsão. O artigo 181 diz, olha, diz o seguinte, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, o título dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo de um parente, do cônjuge ou do ascendente ou descendente. Né? Ou seja, se você pega dinheiro da carteira do seu pai, subtrai dinheiro da carteira do seu pai, você comete o crime de furto. Né? Mas esse crime é isento de pena. Será que faz diferença dizer que é isento de pena ou dizer que não é crime? Será que, por ser isento de pena, a gente pode dizer que existe um direito a pegar dinheiro da carteira do pai? Bem, se nós queremos dizer que o artigo 128 do Código Penal, ao dizer que o aborto não se pune, isso cria um direito ao aborto, então nós temos que dizer, por coerência lógica, que, no caso do furto contra o próprio pai, existe um direito ao furto, porque ele é isento de pena igualzinho ao aborto. Então existe um direito de pegar dinheiro do cônjuge, do pai, do avô, e o avô não pode reclamar não, hein, se você fizer isso, porque é um direito seu. E o Estado tem que instalar um serviço público que te ensina a fazer o furto seguro. É isso, né? Esse é o argumento. Então, veja, o que assim, está irrefutavelmente mostrado, porque é texto de lei brasileira. Não existe lei brasileira dizendo que aborto é um direito, que o aborto é legal, que o aborto não é crime. Não existe. É um fato objetivo. O que existe sim é uma previsão de que o aborto não se pune. Agora, se isso basta para dizer que o aborto é um direito, então, por favor, filhos, peguem as carteiras dos pais, porque vocês têm direito de fazer isso também. Né? Não dá para fazer essa interpretação. Acontece o seguinte, tem gente que quer legalizar o aborto, né? Bom, para essas pessoas eu diria o seguinte, olha, nós vivemos num Estado regido por leis, não pela vontade do governante. E é bom que seja assim. É bom que, para minha segurança e para a sua, que os seus direitos e os seus deveres, o regime jurídico das suas ações, não dependa da vontade de quem está hoje sentado na cadeira. Porque hoje a pessoa pode te agradar, mas amanhã vai mudar a pessoa que está sentada na cadeira. E aí, de repente, todos os seus direitos vão sumir, porque dependia da vontade do governante. Não, desde a antiguidade, os gregos e os romanos já diziam isso. O bom é que os nossos direitos e deveres sejam previstos em leis, né? Um governo de leis, não de homens. Tá? Bom, o Código Penal, como eu mostrei, não dá fundamento para dizer que aborto é um direito. Será que, pelo contrário, o aborto seria um ilícito? E é o que eu defendo que sim, com base, de novo, em texto de lei. O artigo 124 do Código Penal diz que o aborto é crime. E não tem nenhum outro dispositivo que não diga que é crime.
que diga que não é crime. E a nossa Constituição, que é a norma máxima, né, positivada, ela garante como direito e garantia fundamental, garante a inviolabilidade do direito à vida. De novo, tudo que está aqui é texto literal da lei, da Constituição. Não tem nada que eu incluí. Né? Então, a Constituição garante que o direito à vida é inviolável, não pode ser ponderado com não causar sofrimento físico, com não causar algum tipo de inconveniência econômica. Ele é inviolável. Não está escrito em qualquer lugar da Constituição inviolável. A inviolabilidade é do direito à vida, especificamente. E ela também protege a Constituição, olha, os direitos decorrentes dos tratados internacionais que o Brasil assina. Tá? E mais, todo esse título, né, dos direitos e garantias fundamentais, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, é o que a gente chama de cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É uma coisa que não pode ser mudada. O Congresso Nacional não tem poder de mexer na cláusula pétrea. Né? São aquelas bases do Estado brasileiro. E o artigo, por que é uma cláusula pétrea? Porque está na Constituição. O artigo 60, na subseção, está falando da emenda à Constituição, e o artigo 60 fala: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então, o Congresso, nem sequer o Congresso Nacional pode afastar que o direito à vida é inviolável, que não pode ser menorizado, relativizado contra outros interesses. E, bom, eu falei de tratados internacionais que também são protegidos como direitos fundamentais, né, pelo artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos ver a Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no Brasil pelo Decreto 678 de 92. Essa convenção diz que toda pessoa tem o direito de que respeite sua vida. E ela protege esse direito à vida desde o momento da concepção. Que ninguém pode ser privado da vida por arbítrio, pelo arbítrio de uma outra pessoa. Arbítrio significa vontade, né? Vontade livre. Então, nenhuma outra pessoa pode privar a vida de um inocente arbitrariamente. Isso vale desde o momento da concepção. Aí o pessoal vai dizer, não, mas pessoa é só depois da concepção, depois que nasce, não sei o quê. Então, quando você assina um contrato, você combina o significado que as palavras vão ter nesse contrato. Né? Quem tem prática em direito empresarial, por exemplo, sabe muito bem disso. Você combina o significado que algumas expressões vão ter. E nos tratados internacionais é a mesma coisa. As partes combinam qual que é o significado das palavras que elas estão combinando. E que elas estão usando. E isso foi feito nessa convenção. Os países combinaram que, para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Então, assim, todo ser humano, o Brasil se obrigou a respeitar isso. Todo ser humano tem o direito de que a sua vida seja respeitada desde o momento da concepção. A lei brasileira, então, muito ao contrário do que disse a matéria da Globo, não prevê um direito ao aborto. Não existe aborto legal. De novo, eu desafio. Me mostre qual dispositivo de lei diz que o aborto não é crime, que o aborto é um direito. Não existe. Lei não existe. Né? No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou colocar trechos desse relatório da Fundação MacArthur, mostrando o que eu falei, né, dos 30 milhões de dólares para legalizar o aborto, dos meandros jurídicos que eles encontraram depois de não conseguirem a aprovação democrática no Congresso. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo porque a matéria está super fresquinha do Fantástico e as pessoas vão começar a pensar mesmo que aborto é legalizado no Brasil.